Gravação iniciada. Ok, agora eu... Cortando agora. Não veio áudio nenhum. E agora? Item 107 da pauta, doutor Rodrigo. Item 107, João Alves Guimarães Neto. Na origem, uma fração de hipogênese da pessoa física, omissão de rendimento caracterizada por depósito bancário. Então, tem esse valor original do tributo apurado. E aí, eu relato aí as questões relativas ao processo administrativo fiscal. Termo de início lavrado, considerada a ciência do termo, teve RMF, fiscalização enviou o contribuinte termo de intimação, o contribuinte apresentou requerimento, solicitando prorrogação de prazo, e aí várias questões relacionadas ao procedimento fiscal. Eu relato, né, as questões relacionadas ao procedimento de fiscalização. Trago aí um extrato do termo de verificação fiscal. Na ciência da auto-infração, foi recebido por via postal com assinatura que apresenta ser de Nilva Junqueira. Isso em 5/4/2011. Em 16 de maio de 2011, foi feita uma solicitação de cópia de documento do processo administrativo pelo procurador do contribuinte, Paulo Vitor. Em 24/5, também foi protocolado pelo procurador em requerimento em nome do contribuinte, afirmando que o impugnante é residente domiciliado no endereço que eu cito, que as notificações foram enviadas ao contribuinte, foram entregues na residência do seu João Garcia Junqueira Neto, que é pessoa anônima ao contribuinte, pois na cidade onde moram os dois são conhecidos como João Neto, sendo que quem recebia as notificações nada tem a ver com esse processo, nem mesmo o endereço constante para a PE que recebia assinava. João Garcia Junqueira Neto é solteiro e reside com seus pais, seu Carlos Roberto, senhora Nilva. Comprova que as notificações não foram entregues em domicílio tributário. Aí, em anexo, também foi apresentada a declaração do João Garcia Junqueira Neto, constando que havia recebido correspondente no nome de João Alves Guimarães Neto, tendo entregue em 11/5/2011. Procurador do contribuinte, 3 de junho de 2011, o contribuinte apresentou a impugnação, alegando que o impugnante é pessoa simples, que desconhecia as implicações de movimentar dinheiro de terceiro. Doutor Rodrigo, a doutora Miriam não está mais na sala. Posso continuar? Pode. Então, em 3 de junho, o procurador contribuinte apresentou a impugnação, alegando que o impugnante é pessoa simples, desconhecia as implicações de movimentar dinheiro de terceiros, solicitava prazo para o pagamento das redes, dando como garantia sua reputação, apresenta microfilmagem de cheques. Quanto à matéria de direito, eu elenco as questões que foram apresentadas. E na quadra da RJ foi preliminar tempestividade foi julgada, a decisão foi proferida não conhecendo a impugnação. Afastamento da preliminar pela DRJ se deu pelas razões que eu exponho no voto condutor, que ele possui domicílio fiscal certo e determinado, que nenhuma alteração no endereço ocorreu, que esse é o teor do início das manifestações fiscalizadas, respondi às intimações somente para requerer dilações de prazo, o endereçamento foi correto, o contribuinte foi cientificado por seu procurador. Compareceu à delegacia 16/5/2011, eu falei do prazo de defesa. No recurso voluntário, o contribuinte foi cientificado do acordo em 8 de julho, por via postal. Foi apresentado o recurso voluntário
E aí, essas alegações, possibilidade de administração é de ofício, que a cobrança é indevida, ausência de acréscimo patrimonial e falta de desídia do recorrente, porque peticionou nos autos, informando seu representante, indicação de endereço para recebimento de correspondências, verifica-se falha administrativa da Receita Federal, que não observou a indicação de endereço do procurador. Em relação ao recurso, eu conheço e faço essa análise de legitimidade, de admissibilidade, em relação à tempestividade, conheço. E em relação aos demais argumentos, falou que o artigo 14 do decreto 70235 prevê a impugnação da exigência, falou 15, cito 15 também do PAF, impugnação tempestiva se questão é o lide, STCA declaratório normativo COSIT, que autoriza julgamento de primeira instância, se a impugnação suscitar intempestividade, uma impugnação tal preliminar, a RJ recepcionou a defesa nessa parte, porém não acatando a alegação. Essa razão, todos os demais assuntos devem ser considerados como matéria não contestada e, portanto, não deve ser conhecido em grau recursal. Nesse contexto, o recurso voluntário não se opõe à decisão de primeira instância, ou seja, não rebate a intempestividade da impugnação, que seria a única matéria passiva de conhecimento por esse colegiado, que o recurso efetivamente requer o julgamento de mérito, apresentando como fundamento o princípio da verdade material, as alegações de identificação do tipo passivo, ausência de acréscimo patrimonial, falta de culpa do contribuinte e eleger procuradores não qualificados para auxiliá-lo, ou ainda a falta de envio das intimações por parte da Receita Federal a esses mesmos procuradores. Eu só discorro que, de fato, é possível dizer que a hipótese permite a revisão de ofício por parte da administração, né, mas aí acabo falando sobre os argumentos dele. Nenhuma dessas hipóteses é aplicável ao fato em questão. No caso em questão, ainda mais quando o lançamento foi feito pela autoridade competente, indicação do fato ligador, matéria tributável, tributo. O sujeito passivo foi identificado com base na presunção legal de depósito bancário. Nesse ponto, também o recorrente não trouxe novos e comprovados fatos. Inequivocamente, levaria à conclusão de ser um dos procuradores exclusivo dono de todos os recursos. As documentações que o requerente alega serem robustas não são aptas para tanto, até mesmo que a cheque cuja assinatura se assemelha com o do autuado. Também não há que se falar em eventuais nulidades, nos termos de 59 do PAF. Lançamento e decisão tiveram por origem de autoridades competentes. Não se pode cogitar de cesseamento de direito de defesa, os correspondentes foram enviados para o domicílio tributário do contribuinte, sendo assim irregular, súmula 9 do CARF. Os procuradores do contribuinte inequivocamente acompanhavam o trâmite do procedimento fiscal, apresentando pedido de prorrogação de prazo atuando junto à instituição bancária. Logo após o recebimento, esse é porque ele fala dos procuradores, que os procuradores é que teriam que ter acesso. Logo após o recebimento de intimações de auto-infração, o contribuinte otorgou procurações presencialmente, tabelionato indicando estar inteirado dos fatos. Dessa forma, reitera-se, a única matéria que seria passiva de conhecimento desse colegiado seria a tempestividade da impugnação, que não foi objeto do recurso. Entendi que é por não conhecer o recurso. E já que você não vai conhecer, não cabia nem analisar o resto que ele falou. Pois é. Né? Não cabe. E nem discorrer sobre uma revisão de ofício em relação à qual nós Também não somos competentes. A impugnação considerada intempestiva só cabe conhecer o recurso se ele for arguir essa questão. É só isso. Se quiser, eu te mando um modelo depois. Mais nada. Se ele não argui, acabou. Poderia julgar o voto aqui. Esse aqui é antigo, mas não tinha muito Eu vou te mandar, eu te mando um aqui que eu tenho. Já julgado na turma. É porque aí eu acabei entendendo que teria que ver nulidade. Na época eu entendi que teria que ver nulidade, mas aí acabei já alterando aqui. Eu posso então, não seria o caso, então, só de... O resultado é esse, você não conheceu, mas você não tem que olhar E mais. enxuga o voto. Esse, lá do início da página 8, a DRJ não, por
Por essa razão, todos os demais recursos devem ser considerados como matéria não contestada e, portanto, não devem ser conhecidos em grau recursal. Haja público final. Dessa forma, a única matéria que seria passiva de conhecimento desse colegiado seria a tempestividade da impugnação que não foi objeto do recurso. Isso está correto. Então você não tem que rebater o resto. Eu elimino tudo aqui que está entre esse segundo parágrafo da página 8 e o último. Uhum. Eu vou te mandar de qualquer forma. Ok. Não conhecer. Cleberson. Eu acompanho, só fazendo uma observação para o doutor Rodrigo, que esse ato declaratório da COSIT, ele já foi revogado, doutor Rodrigo. Porque agora tem a previsão no decreto 75/74. Vou alterar aqui, então. Isso, só o senhor faz essa consulta e lá no próprio decreto só vai encontrar essa previsão. Se eu não estou enganado, se eu confirmo. Tem parecer no artigo da COSIT agora, que é o que está em vigor. Também tem o parecer número... Um outro parecer, né? Exatamente, parecer normativo que eu não me lembro, não. Mas tem... Se eu não... Está no decreto 75/74, e aí esse ato declaratório deixou de ter razão para sua existência, já que foi incorporado, né, pelo decreto. Tá bom. Isso aí. Então, não conhecer. Cleberson. Sim, Mas só estava... Uhum. Acompanho para não conhecer. Vamos? Pinheiro? Acompanho. Acompanhe. Então, por unanimidade, não conhecer do recurso. Raíde, 108. Item 108, Josué Álvares Mendes. Aqui também vai envolver o conhecimento, já passo diretamente para o voto, mas não vou nem tratar a questão da tempestividade, nem mesmo validade de edital ou coisa do tipo. Por quê? A única alegação que o contribuinte traz, ele vai explicitar que não é válida a notificação via edital, que há inconsistências no próprio edital, defende a tempestividade e pede, por fim, a reabertura de prazo para apresentação de novo recurso, ou seja, ele não questiona nenhuma matéria de mérito, certo? Aí eu digo, no entanto, no presente caso, mesmo que superada a questão do pressuposto intrínseco, ou seja, se considerarmos tempestivo o recurso apresentado, constatamos que não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente à regularidade formal, ainda que este seja bastante relativizado no processo administrativo fiscal, por se aplicar o princípio do formalismo moderado. Mas isso não é sinônimo de necessidade de ser apresentado um mínimo de arrazoado dialético para combater as razões de decidir a decisão recorrida. A questão é que não se observa no recurso uma só linha impugnando especificamente o conteúdo decisório da decisão de primeira instância para apontar o erro, procedendo ao erro e judicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar o mínimo possível o motivo para a reforma ou nulidade da decisão guerreada. Veja-se que a decisão vestargada decidiu pela manutenção do lançamento de omissão de remédios caracterizados da depósito bancário de origem não comprovada. Em nenhum momento do recurso voluntário, o recorrente adentra ao mérito da infração para atacar onde estaria o equívoco no lançamento ou na decisão de piso. O mero protocolo do recurso voluntário, apenas com pedido para a reabertura do prazo para a apresentação de novo recurso, ou seja, novas razões, sem elementos inteligíveis para obviar o contraditório em relação ao quanto decidido na forma das razões de primeira instância, não permite conhecer o recurso voluntário. Tendo a decisão recorrida conhecida na impugnação, rechação das alegações ali expostas e, no outro ponto, que o recurso voluntário pugnado dilação do prazo sem tecer uma linha sequer sobre o mérito, a infração propriamente dita, não é suficiente para satisfazer a admissibilidade. Sendo assim, limitando-se o recurso voluntário a solicitar novo prazo, não merece objeto de conhecimento, por completa ofensa ao princípio da dialeticidade.
Deveria explicar o motivo pelo qual entende o recurso é tempestivo para, então, trazer todas as alegações pertinentes ao enfrentamento, autuação e decisão de piso, seja preliminar ou mérito. Observe-se que o recorrente não argui dessa forma. Eu trago aqui mais, cito aqui a questão do artigo 16 e 17 do decreto 7235, mais um cativo de preclusão. Portanto, não foi atendido o pressuposto extrínseco da admissibilidade pertinente da regularidade formal. Aliás, esta premissa também tem por base o princípio da autenticidade, enquanto requisito formal genérico do recurso. Portanto, pode ser título de não conhecer o recurso voluntário apresentado. Cleverson. Acompanho. 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 Então, por unanimidade, não conhecia. Rodrigo, a gente deixa o 110 a 112 para depois, ou você já quer fazer? Tanto faz. Não, é por causa dessa questão de conhecimento que a gente acabou de comentar com você. Eu estou perguntando isso assim. aí. Então tá bom. Então vai. 110. 110. Aqui é uma notificação de lançamento. Na origem foi a medição de rendimento recebido de PJ, rendimento de aluguel, compensação de dever de imposto. A ciência da notificação foi por edital, tendo em vista a devolução da correspondência enviada até o comprovante folha 32. A impugnação foi apresentada, o contribuinte alega tempestividade. Então, nessa folha 2 e 3, tem a impugnação ali, documento determinado de impugnação. E na folha 21 tem uma declaração de tempestividade. Então, na contribuinte alega tempestividade, que os rendimentos são isentos, os rendimentos de aluguéis são relativos a bem comum, que a compensação não é indevida. A impugnação não foi conhecida pela DRJ e destacou o voto condutor que a autoridade administrativa poderia rever de ofício. Foi o que aconteceu, que afastou uma exigência do crédito tributário relacionada à omissão de rendimento de pessoa jurídica, considerando como provavelmente aposentadoria de portador de moléstia grave. E teve a ciência do despacho, essa revisão de ofício e do acordo, conforme o recebendo a correspondência. E teve o recurso voluntário, que a contribuinte representa essa declaração da tempestividade da impugnação e alega, vai, de novo, fala sobre rendimento de aluguéis, que foram oferecidos à tributação, e as declarações foram feitas na data certa, mas posteriormente ainda proceder a isenção. E o recurso é tempestivo, eu trago de novo esse. Aí fiz aquela consideração aqui de novo nesse ato declarativo, em cima desse ato. Eu vou pegar aqui. Recepção na defesa dessa parte. Os demais assuntos já ficam ser considerados como matérias não contestadas. E aí, na parte da tempestividade da notificação, ela alega que a notificação do lançamento foi enviada por endereço correto. Afirma que entregou, 21 de março de 2011, declarações retificadoras alterando o endereço dessa rua Vitória para a rua Guimarães. E aí tem esses três processos, que é esse e os dois seguintes. E tem essas declarações retificadoras, que eu mostro aí o número da declaração e a hora da entrega. A primeira foi nessa rua Vitória. A última foi na rua Guimarães. E considerando que na última declaração transmitida constou a opção sim no campo houve mudança de endereço, essa opção deveria atualizar as informações cadastradas contribuindo para os bancos de dados da Receita. Aí que eu extraio aí nessa figura, que é a última transmitida, pelo menos que consta desses autos. No entanto, a notificação emitida em 6/4 foi enviada por via postal, endereço. Quer dizer, essa última foi emitida em 21 de março. A notificação emitida em 6/4 foi enviada ao endereço Rua Vitória. Foi devolvida que a informação mudou-se.
que seria suficiente para conferir o endereço para envio no endereço correto antes da publicação do edital. Eu entendo que não foi válida a intimação do edital e, no entanto, por ter a recorrente comparecido aos autos para apresentar sua defesa em 20/10/2011, a falta de citação deve ser considerada sofrida para apenas a apreciação da designação pela DRJ sem que ocorra a abertura do prazo. Aí eu acabo conhecendo eu entendi que seria conhecer parcialmente o recurso, somente a obrigação da tempestividade e da provimento, a parte conhecida, né, no caso, com a remessa dos autos, a DRJ para manifestação quanto ao mérito. Vamos anular, né? Anular o acordo de primeira instância e proferir nova decisão, considerando a impugnação tempestiva. Dá provimento para anular? Anular o acordo de primeira instância, com retorno dos autos para a publicação de nova decisão. Bem, perguntas? O acordo de primeira instância enfrentou somente a tempestividade, não foi isso? Foi. Deixa eu só conferir aqui. Então. Qual é esse item? Foi a 110, doutor Reis. Foi a emenda 100, né? A emenda é impugnação intempestiva, folha 95 dos autos. Só enfrentou a tempestividade. A revisão foi feita pela delegacia. Revisou parte só. Isso, mas não foi feita a revisão não foi feita pela delegacia de julgamento, sim pela delegacia de fiscalização, né? Isso. Então, a nossa decisão aqui, presidente, ela já reforma a decisão da DRJ. Então, não tem que se falar em nulidade. Então é o quê? É provimento. Para retorno dos autos à primeira instância, não estou julgando o mérito, estou analisando a posição do doutor Rodrigo, né? Que é retorno aos autos à primeira instância para apreciação das questões de mérito. Não sei se precisa falar no estado que se encontra, porque parte já foi revisto, né? Das questões de mérito. Não é isso? Eu tenho A parte revista de ofício. Não é uma nulidade, nós estamos reformando exatamente a função do colegiado, reformar a decisão. Eu tive um caso muito similar a esse, a redação foi por anular a decisão de primeira instância. Acho que quando fala anular, não significa que houve um vício, né, de nulidade, mas sim no sentido de que aquela decisão ela não produz mais os seus efeitos, né, e, portanto deve ser prolatada a outra. Eu acho que ela é nula, sim, Cleberson, porque ela julgou intempestivo e agora a gente está falando que é tempestivo. Então nós estamos anulando o próprio ato da administração. Aí a decisão perde seus efeitos. Inclusive a parte da revista de ofício, é isso? É isso que você está falando? Não, a parte de ofício é anterior à decisão, né? É que, na verdade, não cabe mais a DRJ analisar a tempestividade, porque a gente já considerou tempestivo. Isso está sendo... A parte de ofício foi posterior à decisão. Sim, mas aí ela vai ver e não vai... Posterior. Isso aí não volta mais, já foi revisado. Eu acho que a decisão é nula, mas realmente ela não tem mais que apreciar a tempestividade. A gente está devolvendo para ela apreciar o mérito. Eu não entendo, assim, porque só porque eu não entendo que a decisão é nula. Houve uma apreciação que nós entendemos que deve ser apreciado de outro jeito, né? É uma questão de mérito. A preliminar foi apreciada e nessa apreciação ela é reformada, aquele acordo é reformado e se retorna para prosseguir o julgamento. Pode ser reforma também, eu acho que não tem. É reforma. Não é nulidade. Talvez eu não me expressei. Não é uma nulidade que tem um vício.
foi feito um juízo pelo julgador de primeira instância, que o juízo, ao menos do relator aqui, é diferente. Né? Então, não é caso de nulidade. Os dois estão certos, só que aqui a nossa instância, a posição prevalece sobre a instância anterior. Samir, eu queria ver, tem a data que foi postado ou que foi... Então, o resultado é conhecimento parcial, somente quanto à alegação de tempestividade, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento, determinando o retorno dos autos à instância de origem para apreciação das questões de mérito. Precisa dizer que é conhecimento parcial? Sim, porque ela alega o mérito, né? Mas o mérito resta prejudicado. Eu acho que não há necessidade do conhecimento parcial. É verdade. Conhecer, então, do recurso? Você está conhecendo e dando provimento. Você já está dando provimento. Dessa forma, pensa que a gente não conhece das outras alegações, que não é o caso, que a gente nem chega a analisá-las, né? A gente para na preliminar, né? Foi prejudicado. Então, se tem só essa preliminar, você quer conhecer do recurso, tem várias outras coisas, não, só conhece essa, é isso? É porque você para na preliminar e já dá o provimento na preliminar, então você não passa. Pode ser. Aqui, então, doutor Rodrigo, o contribuinte enviou enviou retificadoras, né? Retificadoras. Quando já estava em andamento o procedimento de notificação, esse auto de intimação? Eu não sei, no procedimento lá de malha, não sei. Peraí. Porque... Não, porque a notificação ela foi emitida, a data de emissão. Foi 6/4, ele tem aí. Foi posterior, então. Foi, a notificação foi posterior. A notificação foi posterior. Talvez ele tenha extraído a declaração numa data e na hora que foi emitir, ela já tinha apresentado a notificação. E olha que interessante, essa daí é a declaração exercício 2010. Ela foi emitida em 21/3/2011. Né? E houve essa alteração de endereço. E daí, em 23/4/2011, houve nova alteração e ele retornou para aquele endereço original. Está na folha 91. Entre o dia 21/3/2011 e o dia 23/4/2011, é alterado novamente o endereço. Mas não para aquele original, esse é outro, Não? já é um terceiro. Não. É um terceiro ainda. O primeiro é Vitória, o segundo é Guimarães. Sim. Um é Vinícius e outro é Vitório. Doutor Pinheiro, do acórdão 2401-007-414, no qual eu fui relator, o senhor fez uma declaração de voto. Me parece que para o senhor seria relevante o fato do contribuinte estar ou não sob ação fiscal ao momento em que houve a entrega da declaração retificadora. Qual é o número? 2401-007-414. É uma situação bem parecida, né, que... Porque eu me lembro que teve um que era a alteração de um outro ano calendário. Sim, é o meu, isso. É esse mesmo. Era o outro ano calendário. Aqui também, não é o mesmo ano que faz parte, né, pelo que eu entendi da acusação. Mas são esses 3 anos aqui, doutor Rodrigo, são os 3 processos? A retificadora? Ela corresponde cada um a um processo? Aqui, não sei se esse é no calendário aqui que a gente está tentando. Cada um processo. Então, ela encaminhou as 3 retificadoras, se refere aos 3 processos que estão em pauta. É isso? Acredito que... teria que confirmar, mas acredito que sim. Esse é 2009, deixa eu só olhar os outros. É o ano calendário 2009, né? Esse primeiro exercício 2008 a 2010. 2007.
e 2008, isso. E já estava sob ação fiscal, doutor Rodrigo? Não dá para saber. Eu acho que eu não consegui ver, porque só tem a notificação. Mas é notificação sem prévia intimação? Não dá para saber. Não, pelo menos na época não estava vendo esse processo, porque nesse aqui só tem a notificação. Deixa eu ver, ela não fala. Nessa notificação não fala. Peraí, agora com esse documento que o Dr. Pinheiro observou. Qual é a folha que você ouviu, Dr. Pinheiro? Achei, 91. Show? É 91. É isso que eu não queria. Mas e o foda? Aí que tá. O contribuinte está alterando sistematicamente os endereços. Mas se a fiscalização tinha conhecimento deste fato em seu sistema antes do lançamento, e ela tinha condições de verificar a situação, realmente eu entendo de que não caberia intimação por edital. O contribuinte estava de boa fé, entregou as declarações certificadoras, marcou sim. Diferentemente, ela poderia ficar mandando, aí mudou-se. Aí manda no novo endereço, mudou-se. Aí é outra história. Mas aqui... Mas foram todas no mesmo dia, doutor Rodrigo, não é? Foi, no mesmo dia. Todas no mesmo dia, ele joga para 2 endereços. Daí depois entra um terceiro, 3 dias depois, justo no período que ele estava sendo intimado. O que chama a atenção é isso, que ele mandou no mesmo dia as certificações de endereço. De anos calendários diversos. Das testas. Agora, não sei o que, se teria um conteúdo diferente nessa declaração também, né? Se ele queria retificar o próprio conteúdo. Mas no momento que ele está intimado, realmente tem as minhas dúvidas se ele pode alterar qualquer dado. Mas aí, então, ele é intimado, muda de endereço, vai continuar. Ele comunica a fiscalização. Mas a forma dele comunicar não é com a declaração? Não, mas aí é uma situação espontânea. Uma situação espontânea, eles comunicam dessa maneira. Agora, ele está sob fiscalização. Se ele está, né, sob fiscalização, e ainda não é possível saber, né, até agora. E ele simplesmente faz uma alteração,
Isso aí parece uma quebra de confiança. Porque agora ele está sob a fiscalização. Nada que ele faça é espontâneo. Ele tinha que avisar a fiscalização, né? Não só trocar o endereço lá. Isso seria o correto, porque você não causa esses transtornos, essas consequências assim. E é interessante, porque qual que vai ser a última que vai vingar para o sistema? Olha, na de 2007, ele muda para a Rua Vitorino Magnacava. Na de 2008, para essa Rua Guimarães. Na de 2009, para a Rua Guimarães. Coisa assim. E será que não teve uma de 2010 também? Para poder, que foi aqui, sensibilizou o sistema e entrou do dia 23/4? E daí 23/4 é posterior a 6/4. 23/4, depois da notificação, ele mudou de novo. Veio mudando tudo de novo, né? A intimação postal deve ser enviada ao domicílio tributário eleito. Tá, mas eu me pergunto, doutor Matheus, eleito do ano calendário 2007, na do ano calendário 2008, na do ano calendário 2009 ou na do ano calendário 2010? Na do ano calendário do momento do lançamento. Então não é a 2009 que nós estamos pegando. Teria que ser 2010, porque o lançamento é em abril de 2011. Já tinha vencido, ou não? Não, deixa eu ver. Não tinha vencido. Então como é que ele alterou? Ele deve ter sido pela declaração de 2011, que mudou em 23/4. Tem que ver qual que é o endereço atual e enviar. Ou comunicação. Porque ele enviou uma declaração em 21/3, que foi de que ano? Do exercício 2010. E a de 2011 não está aqui. Que confusão. Mas realmente, se ele sabia que estava sob procedimento fiscal, ele tinha que informar a fiscalização. Ainda mais que houve essas mudanças reiteradas aí. Dá para saber que ele sabia que estava sob procedimento? Já tinha sido intimado. Esse aqui não, mas não tem intimação. Não tem. Ele não teve início de ação fiscal? Não teve intimação. Malha. Não, mas a malha intima muitas vezes. Mas não está aqui a intimação. Deixa eu ver se nos outros tem. O que tem que ver que eu perguntei se foi notificação sem prévia intimação, só com base nos dados que estavam no sistema. Pela natureza das infrações, me parece que pode ser sem intimação. Sim, dá essa impressão. Tá me parecendo apenas malha aqui mesmo. Tá mudando de figura. E aí não dá para considerar que ele teria que avisar. Não é espontâneo. Ele não sabia, O edital, né, intima várias pessoas. Não dá para fazer vista de mesa. Vamos lá? Rodrigo, então, devolve para apreciar o mérito, certo? Certo. Então, seria dar provimento, determinando o retorno dos autos à instância jurídica para apreciação das questões de mérito, né? Desculpa, qual que foi a justificativa? Não, olha aqui, a gente está no 661, perdão, doutor Kleber. Estamos no 661, não é isso? Que são 3, já tem... Isso. A declaração que está juntada do sistema, do imposto de renda, essa declaração foi juntada pela fiscalização aqui, ó. No Folha 79, é do outro endereço. Agora eu não entendi qual que é a sua colocação, eu me perdi.
Não, a colocação é a seguinte: se a própria fiscalização juntou uma declaração depois de renda que era do endereço que não foi recebido, então fica claro que ela mandou para o endereço errado. Eu já tinha essa informação. Porque uma coisa é o comprovante da folha 32, que é o do envio da correspondência, ó, o Vitório. Aí depois vem o edital, que deve estar junto à pastor do processo. Aí depois é uma declaração que a própria fiscalização juntou, vem do Midas aí. O endereço é o outro. Transcreveu, essa daqui é que foi transcrita. É o outro endereço. Então, apesar dele ter mudado de novo o endereço, porque lá em 23/4, essa tela aí que o Dr. Pinheiro trouxe, na época da notificação, eu entendo que o endereço era esse aí. O que estava no sistema era esse Guimarães. Tá, e os outros processos de que anos são? 7 e 8. 7 e 8. Tá. Mas foi tudo lavrado junto. Tudo junto, mesmo dia, inclusive. Mesmo dia da notificação. Qual foi o raciocínio que foi feito por último aí, doutor Rodrigo? Porque depois fiquei na dúvida aqui com um documento que o Dr. Pinheiro alertou, que é uma outra notificação de endereço, só que depois, inclusive, da notificação. Deve ser a declaração 2010, do exercício 2011. Quando ela entrou, fez essa nova modificação. Não, mas aí, essa foi a minha questão, porque a própria declaração que estava no sistema, ao menos nesse caso... A declaração que está no sistema é exercício 10. Não, eu sei, mas a declaração que a fiscalização utilizou para fazer as glosas é de outro endereço. Pelo menos nesse 2009. Já está com outro endereço. É que 2009 era um endereço, 2010 é outro endereço, e depois, provavelmente, 2011, que foi a que sensibilizou o cadastro, é outro endereço ainda. São 3 endereços. Sim. É que o raciocínio que o senhor perguntou, doutor Clarice, que ao menos nessa aqui, a própria declaração do exercício 2009, que a fiscalização utilizou para fazer o lançamento, ela já está com esse endereço do Guimarães, né? Não o endereço que foi enviado a correspondência. Quer dizer, e essa é a última declaração que foi enviada, das 3. Olha que interessante. A última é o endereço da Guimarães, correto? Isso. Que o endereço anterior dele, aqui no sistema, anterior à alteração de 23/4, é da Vitório. O primeiro lá de novo. É. Que pode ser que nós só falou, de 2010, né? Nossa. Ele pode ter reformado a casa, foi morar temporariamente em outro lugar e voltou para a casa dele, isso não é um problema. O que interessa é qual que é o endereço no dia da intimação. Você formou sua convicção, não foi, Rodrigo? Exatamente. Ok, então vamos votar. Não porque entendi agora, presidente. A notificação de lançamento está nesse processo, está na página 25, ela se refere a uma declaração entregue em 21 de março de 2011. E é a mesma na página 78. Só que o endereço do contribuinte na notificação não é o mesmo da declaração. É isso, então, a conclusão? Nesse caso aí, doutor Clarice, sim. Nesse caso aqui, exatamente, nesse caso aqui. Nesse caso aí. Então, nesse caso, fica configurado algum problema nesse endereço, né? Da notificação. Agora, nos outros, vai ser a mesma situação? Não, porque o dono do calendário 2007, a declaração está com o endereço antigo. Só aí que a declaração é do dia 21 de março?
Mas não é por ano calendário. Não, isso aí, mas eu É a última declaração que ele apresenta equivale. Eu entendo que se ele apresentou a de 2011, essa vai se sobrepor a todos os endereços que ele tenha de anteriores. Foi meu raciocínio também. Eu estou tentando esclarecer o Dr. Kleber, porque se não foi esse o raciocínio, foi o raciocínio de que não, tem que ver a declaração que a fiscalização estava usando. No ano de 2007 é diferente. Vamos fazer o processo 110 da pauta? O resultado do 110 foi, o Rodrigo, determinar provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos da jurídica para apreciação das questões de mérito. Ok. Certo, Cleberson? Bom, eu acredito, porque estavam discutindo ainda... Não, mas é porque o ano Ele do formou último é diferente convicção. do outro. Quem não formou? O Cleberson? É? Não, parecia que Não. esse ano estava ok. Não, porque aí esse endereço que está na notificação pode ter sido alimentado por um documento posterior. Pode. A declaração de 2011. Que ele entregou, só que ele entregou espontaneamente. É essa a conclusão. Se isso aconteceu, ele entregou espontaneamente. Aqui, o detalhe é o seguinte. É só isso que eu queria saber. O sistema acusa, na data do dia 23/4/2011, a alteração do endereço cadastral lá no sistema do CPF Consulta. Ele acusa a alteração do endereço da Victório para Vinícius. Então, na data do dia 23/4/2011, Não, mas o sistema muda da Victório para Vinícius. Não, mas Só que o contribuinte, na data de 21/3, ou seja, um mês antes disso, ele apresenta 3 declarações para 3 anos calendários diversos. Um para Victório, um para Guariana e outro para Guariana. Eu entendo que não é relevante o ano calendário. A última declaração que ele apresenta vai se sobrepor para o último ano calendário dele, que vale do ano calendário em curso. Dos anos anteriores, não. Só que isso não fica claro para o contribuinte nem para nós, de onde é que o sistema tira. Naquele processo anterior, eu até entendi que era razoável raciocinar que a última apresentada, ainda que de ano calendário anterior, pudesse sensibilizar. A dúvida que eu tenho aqui é se o sistema puxa da Victório para Vinícius em 23/4, como é que estaria a situação na data de 21/3, que é a data da intimação? Só um momento. A notificação foi emitida em 6 de abril. Isso. Por que o senhor fala 23/4? Porque tem uma tela de folhas 91 que diz que 23/4 nessa data houve essa alteração. Mas 23/4 não tem relevância se a notificação é de 6 de abril? Mas eu não sei como é que estava a situação no sistema em 6 de abril. Sim, mas não tem nada a ver com 23/4. Mas eu sei que em 23/4 mudou da Victório. Será que em 6/4 não estava na Victória? Já que o contribuinte manda tanta retificadora assim, será que não tem uma retificadora nesse meio tempo? Esse é o meu ponto. Exatamente, é esse ponto todo. Esse é o ponto que eu queria falar. Do dia 21 de março a dia 6/4, deve ter tido uma outra retificadora que alterou para Victória. É isso que justifica o endereço estar diferente na notificação aqui desse processo. Agora, essa modificação de endereço foi feita espontaneamente? De modo espontâneo? Parece que foi, né? Parece que foi. É isso que eu queria confirmar. Se é esse o entendimento que está sendo o doutor Só Rodrigo. que eu não sei se a última declaração que ele me envia é da Rua Guimarães, está faltando alguma coisa para levar entre o dia 21/3 ao dia 23/4 para Victório. Pois se no dia 23/4 muda da Victório para Vinícius, como é que passou da Guimarães para Victório?
Ele explica no recurso dele o seguinte: até setembro de 2010, Rua Vitória. De outubro de 2010 até março de 2011, Rua Guimarães. E a partir de abril de 2011, Rua Vinícius de Moraes. Parece que tem alguma coisa faltando aqui. Eu não sei se você no caso eu vou adotar esse raciocínio, então, presidente. Eu vou adotar o seguinte: que no dia 21/3, que é a declaração que está sendo revisada, que foi entregue, que é essa da tabela, e por sinal é a última, porque está, é a linha 3 da tabela, é que está mais embaixo, né? É a última, por causa da hora, né? Ela foi objeto de revisão. Só que quando foi emitir a notificação, o 4 já tinha uma outra declaração entregue, que substitui o endereço. Admitindo que essa outra declaração poderia ter sido entregue, já que o contribuinte não sabia que estava sobre procedimento fiscal. Esse é o assunto que eu estou fazendo. Não tem. Então, é espontâneo. Aí foi encaminhado para o endereço errado. É esse o raciocínio que eu estou fazendo. Eu quero só confirmar se... E foi o que eu fiz também. Tá ok, é isso. Então, é isso o seu raciocínio, doutor Rodrigo? Sim. Tá. Então, eu acompanho. Nesse caso aqui, eu acompanho. Você acha que tem que acrescentar alguma coisa aqui no voto? Eu já nem me lembro dos seus argumentos aqui. Eu fiz esse raciocínio, só que se não ficou claro, foi esse raciocínio que eu tive. Então tá certo. Então tá ok. Vou fazer assim, a minha única senão é realmente se ele já tivesse sido intimado, que ele já tivesse conhecimento, eu acredito que ele não possa fazer isso, porque aí ele deveria se reportar à fiscalização, para alterar o seu domicílio fiscal. Certo. Então, você acompanhou. Raid. Acompanho. Pia. Eu entendo que seria... Eu entendo pela necessidade de uma diligência para saber se entre o dia 21/3 e o dia 23/4 não houve alguma retificadora que retornou para a Vitória. Se eu ficar vencido, eu acompanho o relator. Tá. Andréia. Eu acompanho. Vamos? Com o relator. Andréia. Eu também. Então, vencido em primeira votação, o conselheiro Pinheiro, que votou por converter em diligência. Tá, o outro. Deixa eu só abrir aqui, né? 111. O ano calendário esse é o 2008. É a mesma coisa. É o mesmo edital, as notificações são o mesmo dia. E a declaração 2008 também, do ano calendário 2008, é da Guimarães. Qual que é o número do processo desse aqui, o final? Esse aqui, nesse 2011-78, é isso? 2011-78. Obrigado. Só dar uma olhada rápida se tem aquela tela aqui também. Deve ter. Vou procurar aqui também. Mas é a mesma coisa, né, Rodrigo? É a mesma coisa. E o outro também? Esse aqui, a tela está com Vinícius Moraes, só. Não é a tela da alteração, é só a tela da data, só a tela do cadastro. Só ver um detalhe aqui que para mim é importante. 95. Aqui eles colocaram a 2009. Pode ter uma 2011 que mudou de fato. Então, cadê? 8/3/12. Eu vou manter também encaminhamento por diligência e no mérito também acompanho o relator. Então tá. Cleberson.
Eu acompanho o relator. Raide, Concordo. ele já votou, é isso. André, Rodrigo. Acompanho. André, não tá. Então, o mesmo resultado anterior. E o outro? O outro é o único ainda 2007. A única E é diferença. mesmo? É, mesma coisa. Ok, então. Então, mesmo resultado, Cleberson. Acompanho. Acompanho. Tudo nas mesmas datas, tudo igual, doutor Rodrigo. É igual a notificação. Mesmo sistemática, mesmo resultado do outro. Meu voto é igual aos anteriores. Ok, Acompanho. Acompanho. por unanimidade. Então, ok. Aí, Rodrigo, vamos agora 9-8. Não, vencido, né? Em primeira votação. Já é igualzinho. Ok. 98, Rodrigo. 98 é uma pensão alimentícia. Notificação, glosa. Isso aqui só. Glosa de pensão. Consta da notificação, assim. Glosa do valor devidamente deduzido a título de pensão. Corrigido conforme essa observação na notificação. Corrigido conforme informado no comprovante de rendimento da fonte pagadora. Impugnação. O contribuinte tece considerações acerca da forma de pagamento da pensão relativa ao alimentando julho. O lançamento foi julgado procedente. Despesa médica, matéria não impugnada, pensão alimentícia judicial. Recurso voluntário, o contribuinte alega que efetuou os depósitos da pensão, anexando comprovantes e status bancário. Recurso tempestivo, conheço. Aí eu mostrei nessa primeira planilha, ó, quem que ele deduziu a título de pensão. E aí eu só observo que da simples leitura da notificação não é possível precisar em relação a qual beneficiário ficou pendente a comprovação do valor declarado. É possível depreender que a notificação se mostrou na diferença total declarada e o valor de pensão judicial, constando o comprovante de rendimentos apresentado na folha 15. Comprovante de rendimentos aí. Resultado de uma glosa de esse que ele declarou foi 61, tem um comprovante de rendimento, tem um valor de pensão constando o comprovante de rendimento 48 e a glosa foi exatamente a diferença. Na impugnação, o contribuinte só apresenta elementos referentes ao alimentando o Júlio César, justificando que em relação a esse a pensão paga via depósito bancário. O julgador acorda se deteve na análise da detetividade dessa pensão, mantendo o lançamento considerar que os documentos juntados é o comprovante de depósito, tem vários comprovantes de depósito. Não comprovava que os depósitos haviam sido feitos pelo contribuinte. O depósito, eu acho que ou é dinheiro ou é cheque. Cheque. Aí, da pensão. Vou destacar que, conforme termos de assentada, que tem os depósitos da pensão, deveria ser feita a conta poupança que tem aí. Titularidade dos comprovantes apresentados consta que foi essa conta de titularidade de Rosário Mendes Tavares, que recebeu os valores. Assim, a controvérsia se resume à prova de efetivo depositante, visto que a DRJ não considerou suficientes documentos juntados na impugnação. Recorrente dos seus altos status bancários e do cotejo entre os lançamentos constantes e extratos de comprovante de depósito feito via cheque, aí eu fiz mais ou menos esse cotejo aí, que tem uns comprovantes de depósito, de cheques, nessas datas, que é o que ele trouxe já lá na impugnação, e esses lançamentos estão no extrato dele. Né? Os comprovantes de depósito cheque, né? Então, no cheque bate. Em relação aos depósitos de dinheiro, que pesa a falta de similaridade, o extrato indica que o recorrente detinha recursos em espécie e montante suficiente para os depósitos. Aí eu mostro o extrato, ele traz com os saques, os comprovantes de depósito em dinheiro nessa data. E aí forma a convicção de que foi feito por ele. O que tange aos depósitos feitos em cheque, aí não é possível efetuar. Aí, em relação aos depósitos feitos em cheque em 11 do 1, 11 do 2 e 10 do 8, 12 e 12 do, em dinheiro 12 do 9, esse status bancário que ele trouxe contém falhas na impressão. Todavia, os comprovantes ajuntados, aliados ao fato que o recorrente preocupou-se em observar as falhas nas cópias, ele fala no recurso,
são suficientes para considerar que os depósitos foram realizados por contribuinte. Já quanto ao valor passivo de dedução, o termo de assentada fala em 3,5 salários mínimos, aí tem um valor aí do salário mínimo, considerando o valor do salário mínimo de 2005, dá exatamente a pensão, 910 de janeiro a março, daí 50 de abril a dezembro. E aí do termo de assentada fala que cabe ao réu pagar também bem pensionamento a título de 13º, justifica o pagamento de 13 parcelas, de 5 de 910 e 8 de 50, totalizando o valor de 12.950 declarado. Então, aí eu conheço do recurso e do provimento. Isso só confirma uma. Então, que ele fala só, porque teve duas, ficou do acordo da DRJ, ficou um pedacinho que é R$24,32. Aí eles, que é 12.950 dessa pensão desse julho, mais 24,32, que foi a glosa. 12.974,32 foi a glosa. E aí ele deduziu 12.950 do juro, que ele recorre, e sobrou um pedacinho que é 24,32, que ele não fala nada. Então é isso. Vocês teriam que fazer a observação do 12.950, que é a procedência do provimento ao recurso. Que é a pensão do juro. Tinha mais de uma pensão? Tinha, mas aí eu não Porque o senhor fala que não há como se saber e precisar em relação a qual beneficiário ficou pendente de comprovação. Então, ele pode estar comprovando algo que já comprovou para fiscalização? E que a fiscalização deu como comprovado? É isso que o senhor quer dizer aqui? Deixa eu ver, agora eu não lembro, peraí. Logo depois da tabela. Não, então, poderia, é possível, porque a glosa é de 12.974. Ele deduz 12.950 do julho. A DRJ fala só do julho e traz do julho. E aí a DRJ trata essa diferença de R$24 como 2 de mais. Eu tratei da mesma forma. Mas ele paga para o Júlio, para o Rafael, para o Rodrigo. Isso. E tem mais alguém? E para o Pedro. Daí o que não foi comprovado, de qual desses? Não sei. E se esse daqui que ele está trazendo essa documentação é um dos que a fiscalização já deu comprovado? Mas a DRJ decidiu como se fosse do Júlio. Manteve. Não é a DRJ que delimita daí? Não. Mas assim, se a notificação não tem, e ele vem trazendo todos as impugnações e as provas em relação ao Júlio, porque ele fala assim, Não fala nada no relatório? Ele juntou a decisão judicial? Tem um termo aí. Termo de assentado. Tem o termo de assentado. Pois é, então a Lídia aqui é só em relação ao Júlio. Como é que a senhora sabe? Ué, Rodrigo que disse. Porque a Lídia O Rodrigo disse que não sabe, ele mesmo falou que não sabe. A DRJ só avaliou ele. Só avaliou ele traz tudo em relação a ele. Doutor Pinheiro,
vamos tornar nulo o lançamento por falta de descrição dos fatos adequada. É isso? É por aí. Então, o doutor... É aquela história, ele sabe Doutor porque Rodrigo o doutor Rodrigo está dando um tratamento, em vez de ser essa... É que não teve cerceamento para o contribuinte, se for interpretado assim, porque ele saberia... A interpretação que eu fiz à época é o seguinte, deve ter tido uma intimação, porque não é possível que até cair na malha só um pensionista. Deve ter tido uma intimação que não constou dos autos. Ele traz tudo do Júlio. Então, imagino que a vida... não. Mas olha aqui, tem um detalhe importante, doutor Rodrigo. Corrigido conforme informado no comprovante de rendimentos da fonte pagadora, Companhia Estadual de Águas e Esgoto. Então, esses pagamentos são fora a folha de pagamento. E ele está trazendo toda a documentação do que teria pago em dinheiro diretamente, não através da folha. Aí fecha. Dessa sua introdução aqui me causou... Então, eu não lembrei porque no seguinte é a mesma coisa, da fonte. Mas é porque a descrição... ela é corrigida conforme... Quando a simples leitura da notificação não é possível precisar, é possível precisar sim. Mas não resolve porque ficou os 24 reais. Da onde vem essa glose? Não resolve. O senhor não tem a folha descontada pela fonte? Porque pelo que eu entendi, o que o fiscal fez foi confrontar o que consta no comprovante de rendimentos com declaração. Para os outros, para mim ficou o seguinte, para os outros, ele bateu a fonte, como ele desconta na fonte, para os outros, ele fez só a correção, o que tinha lá Aí ele faz essa observação, corrigido conforme fonte pagadora, para os outros. Aí deu 24 reais. Para esse aí, que não vinha na fonte, ele veio glosando tudo. E aí o contribuinte só falou sobre esse Júlio. Mas eu acho que dá para precisar sim, viu? Pelo menos nesse processo. Não dá para ter certeza. Tá. Enfim, entendi o que está acontecendo. Cleberson. Eu sugiro dar provimento para restabelecer o valor de 12.950. Fazer essa observação no finalzinho, né? A título de pensão alimentícia. Daí é parcial o provimento? Não, porque ele só fala do Júlio no recurso. É dar provimento É total. para restabelecer a despesa com pensão alimentícia no montante de... 12.950. E o outro? Não, desculpa. Raíde. Acompanho. Eu acompanho. Só não concordo com aquele trechinho lá de que não dá para saber. Mas não falo nada. Andréia. Rodrigo, não. Matheus. Acompanhe. André. Acompanho. Por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário para restabelecer a despesa com pensão alimentícia no montante de 12.950. O outro é igual, 99? Não. É o mesmo contribuinte, a mesma notificação. Só que aí é o seguinte, no meio esse aqui é o ano 2006. É a mesma coisa, praticamente tudo. A questão é que aqui ele passa a descontar na fonte. Descontar na fonte a pensão. Aí ele já passa para o voto, que é a parte da pensão alimentícia, só que não é guardado. Então, parcela também que não mantém. Aqui. Porque passou a descontar na folha. Eu acho que a fiscalização não considerou folha e aí ele vem com os comprovantes de depósito. Aí ele vem esclarecendo que quanto ao esclarecimento acerca das parcelas de pensão pagas via depósito, desconto em folha, a recorrente informa que, apesar do ofício da Justiça, que tem nos autos, enviado a folha de pagador ser datado de maio de 2006,
o trâmite burocrático retardou o desconto em folha. Né? Porque tem uma decisão falando que tem que ter o desconto na folha, mas aí ele alega que não foi descontado. Demorou para ser descontado na folha. Eu observo aqui, de fato, nos contra-cheques apresentados, ele traz, há divergências entre os valores referentes aos meses de abril e maio e junho, o que, junto aos demais elementos apresentados, torna factível que as pensões da primeira metade do ano tenham sido pagas em dinheiro ou cheque. Eu faço a mesma consideração em relação à prova dos depósitos do cheque e dos depósitos de dinheiro. Faço a mesma consideração em relação ao valor da pensão, valor do salário mínimo. E aí, este valor de pensão devido a janeiro a dezembro dá 14.175. Todavia, em relação ao mês de abril, o contribuinte admite pagou somente 1.050. Um ano, mês de maio seria um pouco mais por causa do valor do salário mínimo, mas ele fala que em relação ao mês de abril, como ele fala 1.050, a valor relativo a 3 meses, a título de pensão reduz para 14 mil. Como reduziu para 14 mil, que é o que ele traz como pago, eu concluo que o contribuinte declarou como valor da pensão, lá na declaração, a soma desses 14 mil com 1.225, que dá os 15.225 que ele declarou, por conta da incidência sobre o 13º salário. No entanto, como o recorrente não apresenta esse depósito, infere-se que houve desconto direto na fonte com a respectiva dedução. E como a tributação 13º é exclusiva, essa dedução não pode ser feita novamente. Confirma tal raciocínio a constatação de que o somatório das parcelas pagas de janeiro a julho, 6.650, com uma parcela adicional de 1.225, seja exatamente o valor da glosa. Quer dizer, a parcela que foi paga em dinheiro a cheque, mais 1.225, que seria o 13º, valor da glosa. Conclui-se, então, que em relação ao alimentando o Júlio César, o procedimento do contribuinte foi declarar a dedução de todas as parcelas pagas, inclusive a do 13º, multiplicando incorretamente por 13 o valor de 3,5 vezes salários mínimos. Considerando os documentos apresentados, chega-se que o contribuinte poderia deduzir no ajuste a soma do valor do comprovante de rendimentos com as parcelas pagas via depósito nos meses de janeiro a junho. No total, 63,9363. Como o valor declarado foi de 65,15654, o valor passivo de glosa seria de apenas 1,22491. E aí o do provimento parcial, conheço do provimento parcial para reduzir a glosa, o valor de 787501 para 12,22491. Alguma pergunta? Frederson. Acompanho. Acompanhe. Eu vou colocar para restabelecer parte da despesa com pensão alimentícia no montante de 6.650. Então, quando você fizer aí de para, você fala... Pega da ata lá, né? Pega o valor, tá? Eu fiz a diferença aí, tá? Não, peraí, não dá certo. 7.875,01 menos 1.224,91. Ah, tá. É só para pôr o valor, é 6.650,10. Tá. Então tá, o outro, 100. Temir Sampaio, despesa médica. Então, aqui, ele deduziu essas despesa médica e construção, já incide impugnação a 14 glosa com despesa de construção, a parte da glosa com despesa médica. Controverso ficou relativo à despesa com esses beneficiários aí, que eu colo. E aí, de acordo com a notificação, foi glosado o valor de despesa de construção. O contribuinte foi intimado a apresentar a comprovação do efetivo pagamento, serviços médicos, mal espera, o contribuinte informa ter utilizado o meio de pagamento de moeda corrente, não ter comprovado, foi efetuada a glosa, não ter comprovado o efetivo pagamento, efetuada a glosa desses beneficiários, relativo a esses beneficiários. Ciência da autuação, impugnação, o contribuinte basicamente afirma que não
Os documentos apresentados comprovam, orçamento de julgado procedente, recurso voluntário. Aí, essa análise de admissibilidade, eu faço uma consideração aí em relação à via postal, que dos autos só tem esse comprovante, pelo menos não localizei o resto, comprovante de rastreamento do Cocolo, que fala em 4ª Avenida 62. Né? Na intimação tem esse outro endereço, Avenida 5. Então, eu entendo que a adjudicação, que a devolução remetente se deu por erro no preenchimento da correspondência. Não havendo prova no exame da tentativa profícua de intimação por via postal, não é possível considerar que a intimação por edital foi válida, devendo o recurso ser considerado tempestivo. E aí, com isso, a totalidade do recurso. E aí, despesas médicas. Comprovação do pagamento. Cito o artigo 8º da 950. Falo que a legislação não apresenta restrições acerca da forma de comprovação de tais pagamentos ou os artigos de documentos. Como o artigo 8º faz menção somente à indicação de nome, endereço e número de inscrição de quem os recebeu, não é comum o contribuinte entenda recibos fornecidos pelo profissional, geralmente o único documento conservado para atestar despesas médicas, sejam bastante para a comprovação dos pagamentos. É possível, contudo, que a autoridade fiscal, para o 73 do regulamento, requer, conforme as circunstâncias, outros elementos para a comprovação. Entende-se que tal exigência deve ficar clara ao contribuinte, pois, como já dito, a recepção normalmente é considerada como suficiente meio de prova. O fiscalizado deve ficar ciente que as particularidades do seu caso demandam documentação adicional. Isso fica ainda mais evidente nas situações que se alega que a despesa foi paga em espécie, porque como não há propriamente um documento que faça prova inequívoca do pagamento, o contribuinte deve estar inteirado de que necessita ao menos trazer evidências de que arcou com o ônus financeiro, visto que mesmo que haja prova de que o profissional prestou o serviço, é preciso também confirmar que os recursos do tratamento saíram do patrimônio de quem pleiteia a dedução do imposto. Note-se que o próprio contribuinte tem conhecimento da possibilidade da exigência fiscal. Se a impugnação expõe, a autoridade fiscal solicitou do contribuinte uma justificativa específica que sabe ser difícil de comprovação. Diferentemente do que sugere o impugnante, não se demanda cópia das cédulas, mas sim alguma evidência que ao menos indique que o pagamento foi por ele efetuado. No caso, as condições impostas pela fiscalização justificam, tendo em vista que o contribuinte de plano admitiu que não faz jus à dedução relativa a diversas das despesas declaradas, acatando a glosa relativa às despesas de construção e serviços prestados pelos seguintes beneficiários. Eu cito: se o contribuinte sequer detinha os recibos da despesa acima, razoável, portanto, que a fiscalização exija maiores elementos de prova para os demais, ainda mais considerando que uma delas, relativa ao tratamento prestado pelo profissional Leandro Bortolom, se refere ao tratamento da senhora Marlova, que não foi declarada como dependente, como se viu da declaração de ajuste. Não tendo recorrente apresentar documentação apta a tanto, o lançamento deve ser mantido. Com isso, deve provimento. Cléderson. Aqui eu não sei. Eu não entendi muito bem aqui o raciocínio para conhecer o recurso. Assim, a conclusão que não teria prova foi encaminhado por o endereço errado, né? Foi por edital. A estimação foi por edital. Não, mas foi considerado que foi encaminhado por endereço errado a via postal. Aí não justificaria o edital, né? Isso. Teria que analisar esse ponto, assim, porque eu não sei se vai ser mantido a glosa, né? Mantida a decisão de conhecer o recurso. É porque não há preferência, né, nos meios de intimação. Exceto edital. Exceto edital. Então. Não, mas assim, essa questão de mandar para o endereço errado. Está estranho isso daqui, eu não abri o processo para entender exatamente o que aconteceu. Não, assim, se for ver, eu acho que é esse aí. Isso aí, depois do acórdão, foi feito o edital bem depois, eu acho, peraí.
Esse aqui. Mas o que é esse comprovante? Tem um comprovante de Ah, que rastreamento. rastreio, é. Apresenta a situação aguardando retirada. É daqueles que o correio não consegue entregar e deixa um bilhetinho. Mas então, ele foi devolvido ao remetente. Mas foi considerado que a correspondência não tinha sido encaminhada para o endereço correto. Sim. Guardando retirada, né? Guardando retirada desse endereço do correio, que esse endereço não é do correio. Não, então, na época, a doutora Miriam falou no outro, desse aguardando retirada, aqui eu acabei entendendo que era sei lá, fosse alguma outra correspondência que precisasse de retirada, nunca tinha... Mas esse endereço é do correio, da agência do correio. Então, mas aí não tem prova de que o contribuinte... Para onde foi essa correspondência? Para onde foi essa correspondência? Não tem termo de intimação lá? Lá normalmente consta. Não, mas Não tem aqui embaixo aqui o endereço? isso é da intimação, é dele da intimação. Então, foi o endereço encaminhado para o contribuinte, para o correio. O correio entregar nesse endereço. Não, mas como é que você tem certeza que a postagem foi para esse endereço? Mas eu pergunto ao contrário. Como é que o senhor tem certeza que não foi para o endereço que consta a intimação? Porque não consta A princípio, Mas essa seria a lógica. seria lógico. Ué, mas seria lógico. Mas por que não tem uma R? Não, mas não é administrativo. Mas não tem uma R? Não foi devolvido. Mas foi devolvido o remetente de correspondência. Foi devolvido, mas eu não sei sequer se esse rastreio dessa correspondência. Mas espera aí, então o senhor tem dúvida e está decidindo a favor do contribuinte, doutor? Não, é contra, ele está negando. Ele está a favor para admitir. Não, nessa parte é a favor. É, Ué, sim, mas sim. então não precisa mais a R, só precisa do rastreio? É que se o R volta em branco, para que serve o R? O quê? Para comprovar que a correspondência foi enviada para aquele endereço. Para o Aí endereço você precisa do correto. envelope de postagem com carimbo ao remetente, não do AR. Não, uma prova de que a correspondência foi enviada. O AR tem um endereço também, não tem? Mas aí é do outro lado, tem que tirar xerox dos dois. Que seja. Não, eu só quero só perguntar o seguinte, ali no quadro tem assim, endereço, 4ª Avenida 62. Esse endereço é de quem? Não sei. Não é da agência do correio? Não sei, ué. Pode ser. O senhor acha que o correio coloca o endereço da entrega ali? Nessa consulta? Não, Essa consulta é da internet, né? o que eu quero dizer internet. O que eu quero dizer é o seguinte: se nesse comprovante só consta esse endereço e não é do contribuinte, eu não posso deduzir que é uma prova de que foi feita em tentativa por via postal no endereço contribuinte. Consigo fazer esse... Mas o que tem dizendo, esse interessado, aqui o quadro mais abaixo, interessado, CPF, endereço retirado da onde? Isso é o corpo da intimação. Tá, e aí o senhor... a presunção não é que foi enviado por correio nesse mesmo endereço? A presunção não é essa, ao menos que tenha uma prova... Não sabe nem se esse é... Não sei. Não sei. Ainda mais porque, nesse caso aqui, a intimação, o acordo foi no dia 10 de maio. Aí, a intimação foi lavrada no dia 24/10/2011. O edital foi publicado em 4/4/2013. Não sei nem se foi enviada essa correspondência. Veja bem, aqui é prazo de recurso. Na impugnação, ele impugnou certinho, né? O edital foi só no recurso. Eu fiz. Você acha que a fiscalização ia mudar o endereço entre a notificação, impugnação e recurso? Não, esse aqui é do acordo, ciência do acordo. Sim. Consulta no Google para o endereço Mineiros, Goiás, 4ª Avenida, 62 Centro, Correio. Você torna uma foto da agência do Correio na 4ª Avenida 72S Central, Mineiros, Goiás, com o logo do Correio e diz que é Correios.
Pois é, a simples consulta ao Google já revela que aquele endereço, já confirma que aquele endereço é da agência. Sim, mas que correspondência é essa? Mas qual a dúvida tu traz para não conhecer do recurso mesmo? Que eu não estou entendendo. Cadê a prova que não foi intimado para o contribuinte? O senhor Não quer foi saber enviado? o endereço? Não, porque o doutor Rodrigo, o doutor Rodrigo fez o raciocínio que o comprovante de rastreamento do correio apresenta aguardando retirada e contém o endereço 4ª Avenida 62, que é diferente do endereço do contribuinte. Aguardando retirada no endereço. Aí do eu correio. disse assim, mas, doutor Rodrigo, esse é 4ª Avenida 62, não é o endereço do correio, da agência de correio? Aí uma simples consulta do Google, que eu já tinha feito, o doutor Pinheiro também foi fazer, ele revela que 4ª Avenida 62 é o endereço da agência do correio, onde era para retirar. Ah, entendi. Não, o senhor está dizendo que eu... Ah, entendi. Não é porque seja do correio, porque não consta o endereço do contribuinte. Eu não sei para onde foi enviada essa correspondência. O que me chama a atenção é que não há no recurso dele uma preliminar de tempestividade, nem mesmo alegando que a situação de intimação pelo edital teria sido inválida. E aí agora é mais sério, ele nem argui. Aí eu não vi o recurso voluntário, mas a notificação não foi enviada para esse endereço, que foi destinado ao acórdão da decisão. Tá? A notificação é outro endereço. A DIPF que consta dos autos já é outro endereço bem diferente da notificação. Tá? O acórdão foi enviado. Não há nos autos o AR, constando eventualmente devolução por tentativa ou algo do tipo, o que faz prova a favor do edital. A simples consulta aqui por esse planilho da internet costuma a jurisprudência desse CAF entender que ela não é meio de prova capaz de dar todo o convencimento para a indicação do edital. Ainda mais quando ele indica que a correspondência, ou seja, a intimação do acórdão, não saiu para entrega. Ela ficou apenas lá no correio. Saiu para entrega. Não, saiu para entrega, saiu para entrega para o remetente. Não. Saiu para ele destinatário. Não, pode ver que o AC é outro, AC Mineiros. Saiu para entrega, do mas já está aí. Não em Mineiros. Não foi para o destinatário. O destinatário ficou aguardando lá. Mas ele é lá em Mineiros. Pode ver que é postado, aí fica aguardando retirada. O destinatário não apresentou-se para receber, aí já muda o CDD, você já está aí, saiu para entrega do remetente. Não, esse saiu para entrega, saiu para entrega do destinatário, porque ele foi a 9h57. Às 18h46, como o destinatário não foi encontrado, foi devolvido ao remetente. Não é rápido assim não, Matheus. Não acho Não, mas é só olhar o horário que está aqui. Não, mas não é rápido no mesmo dia, não tem como ele sair para Ele sai de manhã e devolve tudo no final da tarde. Não pode ser. Não pode ser, não tem como ele sair para entregar ao destinatário, que sou eu. Ele primeiro teria que fazer pelo menos 3 tentativas, 2, que seja. Não encontrou, no mesmo dia ele muda o endereço de entrega e já vai para o remetente. Não tem. Mas é porque provavelmente tiveram outras tentativas aqui, né? Essa não foi a primeira, parece que é a última. E aí, por isso que no mesmo dia voltou. Foi postado no dia 24, deve ter tentado no dia 25, no dia 26, não coisou, deixou, aguardando retirada, esperou lá quase um mês, o destinatário não apresentou, saiu para entrega da devolução ao remetente. Por isso que seria interessante o AR, para primeiro saber se realmente foi feita a tentativa da entrega, né, que pela movimentação não há. Como eu disse, a jurisprudência costuma relevar esse nível de prova. Eu acho que diante da prova, efetivamente, aceita o recurso. Porque uma vez que a dúvida, né? Sim. A dúvida é para o contribuinte nesses casos, né? De conhecimento de... Isso. Porque se não consta o AR nos autos. Quando não consta, a gente não aceita.
Não sei, tem vezes que faz. Tem vezes que é diligência. É que tem aqui vezes não, que não. é que aqui não consta, Agora, que normalmente assim, não consta nem AR nem edital. O Aqui tem primeiro ponto que edital. eu questionei foi aqui como está o voto do Rodrigo. Aí nós estamos mudando para uma outra situação, que na verdade a situação é que não há prova, que foi feita a tentativa no endereço. Já é uma outra situação. É esse aí. Ficou... Não, mas não com o endereço. Com essa justificativa aqui, não, doutor Rodrigo. não, não tem problema nenhum de alterar, não. Talvez a redação tenha confundido. Mas há um ponto também que ele não arguiu essa tempestividade, né? Mas isso seria para falar que é intempestivo. Isso seria se... Mas ele não precisava alegar que ele só foi intimado quando ele foi lá na agência. Ele só foi intimado quando foi lá na agência. Isso aí não vale, o postal. Edital não vale quando ele foi lá na agência. E o edital foi publicado 2 anos depois, né? O edital foi publicado 2 anos depois. É um belo dia que foi lá na agência e tomou ciência desse processo. Bom, presidente, assim, para a gente avançar, aí já supera essa questão. Uhum. Porque eu só disse porque, conhecendo, eventualmente, se não fosse provimento, se fosse mantido o voto do doutor Rodrigo, essa discussão, tudo bem, né? Agora, se for dado provimento em alguma parte, aí é relevante aqui, né? Uhum. Como não dá para saber o que o colegiado vai decidir, eu vou votar por... E aí só registre, né? Que eu voto por diligência para esclarecer esse ponto. Tá. Aí a gente já avança, já faz a votação, já eu acompanho na diligência também. Aide. Diligência para quê, doutor Cléber? Ele está sugerindo. Para esclarecer esse ponto, se não houve tentativa de entrega. Ou seja, se não houve tentativa de entrega, como pode sugerir, porque realmente aqui... O AR não está nos autos. Tem uma AR. coisa lá de 2008. Você acha que essa diligência vai trazer algum eu acrescentaria para demonstrar para que endereço foi postado. Porque efeito prático não vai ter, porque a decisão seria também pelo negativo de provimento. Não, sim, mas aí pode ter recurso especial, pode ter qualquer coisa, né? Não, como assim o efeito prático, doutor? Se decidir por não conhecer do recurso, da mesma forma está sendo prejudicial a ele. Aqui também está negando o provimento. Não, mas não é a mesma coisa, porque analisando o mérito, mostra que houve um... Eu tenho dúvidas se este objeto aqui se refere à cientificação do acordo. Por quê? Da forma como ele está estruturado, parece que ele foi encaminhado para uma caixa postal, não para o endereço. Porque quando é caixa postal é que fica aguardando retirada em agência. E se não é retirada dentro do prazo, se a pessoa não aparece para retirar da caixa postal, devolve. Mas aí está escrito que saiu para entrega. Mas saiu para entrega, na devolução do remetente. Tá certo. Okay. Ele saiu para entrega em Jataí, Goiás. Ele não saiu para entrega em Mineiros. Eu tenho dúvida. Em Jataí. Eu saí para entrega e devolvi ao remetente. Entreguei no remetente. Não, isso está claro, doutor Pinha. Assim, eu só realmente fiquei na dúvida se vai ter a diligência vai ter algum efeito. Pois é, talvez não tenha, mas tem que esclarecer. O Correio vai ter memória disso aí? Não vai ter, né? A Receita Federal não vai ter. A questão é efeito prático, não é... Se tivesse, já estava nos autos. Se tivesse, a R, ele estava aí já. 2011. Mas eles podem ter digitalizado, alguma coisa assim. Até para justificar o edital. Tá, também, eu refaço, então, minha posição. Eu acompanho aqui, mas... se o doutor Rodrigo, ele... Eu tirei aquela... Acho que foi essa frase aqui que realmente não ficou... Não há indicação que a devolução se deu por erro no preenchimento. Foi dessa aqui que o senhor fez esse questionamento. Né?
Eu tiro ela porque, na verdade, a questão é que não Vai lá aprova. botar aí, não conseguiu fazer nada hoje, ele disse, mas amanhã Que ele isso, faz o Raíde? teste, tá ligado? E que é isso? Ô, Raíde, E Raíde, ele pegou pra o que encher o é teste. isso? Desculpa. Já aqui já. Então, ele tirou, Eu prévio. cheguei, não havendo prova nos autos da tentativa e profícua de intimação por via postal, recurso é tempestivo. Ok. Não, Admite-se, né? Antes do edital. antes do quadro também, essa comparação com a Quarta Avenida, eu também acho que desnecessária. Tá bom, Ela, tá bom. ela confunde, doutor. Ela confunde porque não tem nada a ver, né? Uhum. Ah, então, Vou só citar que somente comprovante de rasteio, mas não tem prova da tentativa e profícua. pelo quadro, realmente não tem não sugere que tenha sido feita tentativa de entrega. Realmente isso é verdade. Então eu achava que devia esclarecer, mas eu entendo que a probabilidade de ter uma resposta é muito pequena, então vamos julgar o mérito mesmo, da minha parte. mas por Você- outro lado, o você acompanhou? Correio faria uma interpretação desse quadro, doutor Cleverson. Ele poderia testar exatamente o que ocorreu. Não sei se ele tem isso, mas... Vamos votar? Isso daqui é Deve caixa só acompanhar o postal. Rodrigo. Daí, se for caixa postal, o endereço está errado. Perdão, presidente. Vamos votar. Não, senhor. Cleves acompanhou. Raíde? Vai julgar tudo já? Ou só o conhecimento? Não, tudo. Tudo. Eu divido para dar provimento parcial, restabelecendo as deduções. Quer falar o nome dos prestadores ou o valor? Que dava provimento do nome. Provimento parcial ao recurso, peraí. Voluntário para restabelecer as deduções com os profissionais Maurício, Gilmara e Jacir. Maurício, Gilmara com G, né? Gilmara e Jaci, J-A-C-Y. J-A-I-R. Jair. Não, Jacir. Depois J-A... C-I-R. C-I-R. Jacir. Você dava provimento parcial voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas com os profissionais Maurício, Gilmar e Jacir, é isso? Perfeito. É Maurício Pele, tá, eu vou só completando aqui, pode continuar o Tem aí julgamento. no voto. Mas lá no relatório. No voto. Pode continuar. Gilmara. Como é que ficou, ao final, o seu texto? Não, tirei essa... Vai colocar o comprovante de rastreamento apresenta a seguinte situação, 2 pontos. Não, vou botar assim, vou botar assim, nos autos, consta somente comprovante de rastreamento dos Correios, e sem aviso de recebimento, constando o endereço do contribuinte. E nem envelope de postagem. Perdão? E nem envelope de postagem. Nem envelope de postagem. Portanto, não aprova nos autos a tentativa e profícua de intimação por via postal. Que justificasse o edital. Tá, e vai falar do comprovante de rastreamento, né? O que tem nos autos exatamente. Tá, porque eu achei interessante eu acompanho integralmente o relator. Ok. Andréia? Acompanho o relator. Com o relator. Acompanho o relator. Eu também. Então, acordo os membros por maioria de votos negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Raide, que dá provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas com os profissionais Maurício Pele, Gilmara Bortolom e Jacir Salve. Nós precisamos, eu vou parar por aí. Amanda, pode desligar, por favor, parar a gravação?